Arroba Baldirzer aqui novamente para mais um vídeo do canal do Talks. E meio que é uma paradinha, talvez pro Halloween aí que tá chegando, né? Enfim, porque assim, é uma parada que eu recentemente entrei nessa pilha, especialmente dos filmes de slasher. E aí eu queria muito compartilhar algumas coisas com vocês. Esse vídeo aqui vai ser uma tentativa de fazer um compilado de uma linha do tempo geral dos filmes de slasher. Enfim, se você não sabe o que é filme slasher, é um gênero de terror aí. Tem um vídeo aí no canal, procure saber sobre os gêneros ou subgêneros do terror. Não vou me aprofundar muito aqui, mas basicamente tem um assassino, tem uma série de mortes, geralmente tem uma final girl. O assassino geralmente tá com um traje, uma roupa, né, diferente, uma máscara. Então você tem aí o Michael Myers, você tem o Freddy Krueger, você tem o Ghostface, etc, etc, etc. Essa lista aqui eu peguei de vários lugares, talvez ela esteja incompleta, porque no meu esforço tentei trazer bastante coisa. Então, se você sentiu falta de alguma coisa, já deixa nos comentários. Tem mais enrolações? Vamos à minha lista aqui? Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui com vocês já a telinha do meu computador e eu fiz aqui um docs. Posso compartilhar esse docs também deixar aí na descrição do vídeo. Eu pretendo fazer um texto para deixar no site também, daí depois vocês podem procurar lá. Quando tiver, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Mas vamos lá o que eu compilei até agora. Então aqui o slasher na linha do tempo. Em primeiro lugar aqui, raízes e influências antes do slasher. Então o que veio antes, né? O que influenciou diretamente. O que tá de vermelho é o que eu já vi, tá? Só pra deixar esse disclaimer aqui, porque tem duas cores. Começando lá em 1932, bem, vai fazer 100 anos esse filme aí. A gente tem 13 Women, ou 13 Mulheres, de George R. Cambod, ou Arcambond, ou se fosse em francês, eu diria Georges Archambault, Archambault, Georges Archambault, eu acho que é isso, Archambault, eu acho que é alguma coisa assim, né? Esse aqui é um filme, cara, eu assisti esses dias aí, é bem legal, assim, é um dos primeiros filmes com uma série de assassinatos motivado por vingança. Ele é um filme muito doido, cara, porque ao mesmo tempo que ele tem traços muito progressistas, ele tem características extremamente problemáticas e racistas, né? Mas acho que talvez isso seja um pouco anacrônico analisar assim. O fato é que, tipo, você tinha o primeiro filme com mulheres, tipo, protagonizado essencialmente por mulheres. Todas as personagens principais são mulheres, mulheres independentes, fortes, à frente do seu tempo. E a assassina é uma mulher. Ela tem essa parada da racista, vamos dizer assim, xenofóbica, da oriental, enquanto o outro, enquanto algo místico, misterioso, que joga um voodoo, uma magia baseada em um monte de preconceito, uma salada de visões estereotipadas sobre o Oriente, né? Mas, enfim. E aí ela vai matando as mulheres lá. Tipo assim, são 3 mulheres, elas eram de uma fraternidade do colégio, se eu não me engano, e elas continuam se inscrevendo e tal. E aí uma delas descobre um mago, um guru, um místico lá que lê horóscopo e tira o horóscopo das pessoas e prevê o futuro das pessoas. E ela começa a escrever pra esse cara e, tipo assim, todos os horóscopos que esse cara manda pra elas são ruins, assim, são trágicos, são fatídicos, né? Envolvem morte e tal. Assim, a primeira delas lá trabalha num circo, inclusive sequência do circo ali é muito top, velho. Caralho, os efeitos desse filme são muito bons pra um filme de 1932 e envelheceu muito bem, assim, na parte técnica, né? Então, a primeira lá trabalha no circo e a irmã dela morre, né? Numa das acrobacias que ela faz lá, são acrobatas, e uma acrobacia dá errado, a irmã dela morre. Enfim, aí ela se sente culpada, a outra, tipo assim, mata o marido por vingança e acaba presa, né? A outra se mata, enfim, são 3 mulheres que todo. Na verdade, aparecem 11 no filme, porque 2 delas foram cortadas no final. Se eu não me engano, esse filme não tem nenhuma hora de duração, assim, né? Bem curtinho, mas é muito louco, assim. E, tipo, é muito dinâmico, cara. As coisas vão acontecendo, desencadear, assim, da coisa. É muito papum, assim, é bem legal, tá ligado? Então, por que que ele é um proto-slasher, um pré-slasher? Justamente por causa dessas sequências de mortes, você tem um assassino caçando as pessoas. Você tem, inclusive, aqui uma Final Girl, que é uma das mulheres que não morre e nem consegue ser derrotada pela vilã no final, assim. Claro que o final é bem moralista e tal, né? O vilão acaba sucumbindo pelas próprias ações, pela própria malignidade, né? Apesar de ser uma vilã bem complexa e interessante. Mas, enfim, eu recomendo muito esse filme aqui. E pulando, então, para 1943, então 11 anos depois, você tem Shadow of the Doubt, A Sombra de uma Dúvida, do Hitchcock. E eu comecei a ver esse filme aqui, mas como todo filme do Hitchcock, ele, tipo assim,
precisa de um empenho, assim, pra você assistir, tá ligado? E aí eu não consegui terminar ele, né? Tipo, comecei a assistir de tarde, assim, daí eu tive que sair, não consegui terminar ele. Mas, assim, é um filme bem dinâmico, assim, tipo, é um filme que te instiga e fica sempre nesse bagulho, assim, porque o tio, ele foge lá de um rolê que tá acontecendo com ele, né, da polícia e tal, e ele vai, tipo, pra casa da irmã, assim, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, uma família bem típica, assim, né, pai, mãe, duas filhas e um filho e tal. E você sempre desconfia desse cara, sempre, tipo assim, ele sempre age de maneira estranha, assim, ele sempre age, tipo, mano, você é um bandido, você tá escondendo alguma coisa. Não terminei esse filme, tá? Então, tipo assim, de fato não consigo dizer, assim, o plot total da história, mas é isso, né? Eu acho que o resumo aqui é bem isso aqui, o mal infiltrado no cotidiano, assim, como o lar, esse subúrbio americano, que até os anos 50 ele era bem idealizado, ele era bem romantizado, assim, né? O lugar pacato, onde o sonho americano acontece, se materializa, e aqui o próprio Hitchcock já trazendo um bagulho estranho, tá ligado? O mal se infiltrando aí nas festas da casa das pessoas. Algo que vai ser muito slasher, tá ligado? E você vai ver lá no Halloween, vai tá muito lá, tá ligado? Aí a gente pula aqui, mais 16 anos, pra 1959, Le Diabolique, de Henri-Georges Clouzot. Não vi esse filme, tá? Não vi esse filme, mas tá aqui o ChatGPT dizendo que é um mistério psicológico com morte e culpa que influenciou o Hitchcock. Vamos ver esse filme aqui, Le Diabolique. Pô, de fato, né? Ó, Michel Delassalle dirige com mão de pergunta. Ah, sim, esse é o tal do pensionato, né? Que assistida por sua doce esposa, Cristina. Ele tem por amante Nicole Horne, professora da instituição. Cansadas do depoimento de Michael, o Michel, as duas mulheres associam-se para assassinar o odioso personagem. Alguns dias depois do crime, o cadáver desaparece. Assim, esse filme parece ser bem interessante, assim. Então é um filme francês, né? Mas parece ser bem interessante, assim, toda essa pira do pensionato, né? Do assassinato. Tem um plot aí do cadáver desaparecendo, né? Parece ser bem interessante. Daí a gente pula pra um, cara, que é considerado aí. Esse aqui, de fato, é considerado o primeiro proc slasher, assim, tá ligado? Apesar de que todos esses aqui influenciam, principalmente 13 Womans, pra mim, que tipo, tem uma raiz bem forte, assim, no slash, do slasher, né? Esse Psicose, cara, o Psycho, né, do Alfred Hitchcock, tipo, uma lenda e dispensa apresentações, né? Aí esse filme que é seminal na história do cinema, né? Mas tem lá o Bates Motel, né? E esqueci o nome do filho da puta, é o Norman Bates, né? Norman Bates e tal, né? Que depois vai ganhar uma série lá, né? Enfim, por que que ele é considerado o avô dos slashers, assim, né? Porque ele tem um assassino brutal que persegue uma protagonista feminina, tem muita tensão psicológica, e esse assassino brutal, tipo assim, sem dar spoilers, né? Que é um filme de 50, 60 anos atrás aí, ele se veste de uma maneira peculiar, tá? E não é um personagem que bate bem na cabeça, assim. Ele tem tudo ali, né? Inclusive tem uma arma branca, que é muito típico dos slashers, né? Tipo, os assassinos raramente matam com armas de fogo, né? Eles usam armas brancas, geralmente. E aqui tem tudo isso, né? E a trilha sonora clássica, assim, né? E, enfim, a cena do chuveiro clássica aqui também é um clichê do slasher, que é a cena do chuveiro, né? Todos os filmes usaram depois uma cena de chuveiro, né? E começa aqui no Hitchcock, né? Inclusive, seminal, assim. Quem não viu essa porra, veja. Eu comecei a ver a série lá do Bates Motel, eu não curti muito, mas enfim. E no mesmo ano, daí, vamos ver um bagulho aqui só. Porque isso aqui gera muito debate, sabe? Psycho, ele foi lançado em 1º de novembro de 61, mas esse é o lançamento original? Lançamento original. 16 de junho. E aí você tem o lançamento original. 7 de abril. Então, na verdade, aqui na minha ordem, ela tá invertido, né? Então, esse Peeping Tom aqui também é de 1960, mas ele estreou um pouquinho antes. E muita gente defende que esse é o primeiro proc slasher de fato, e não o Psicose, tá ligado? Tanto que um dos filmes do Pânico tem essa pergunta, quando o Ghostface liga pra alguém, ele fala assim, qual foi o primeiro filme de slasher? E a mina responde, ah, foi o Psicose, eu te peguei. E o cara fala, não, errou, foi o Peeping Tom, né? Que em português saiu como A Tortura do Medo, saiu em português, né? A Tortura do Medo.
eu não termino de ver também, cara. Eu começo o filme e não termino, né? Pô, é que bosta de cinéfilo que eu sou. Mas eu comecei a ver ele, tipo assim, tem momentos que ele é bem dinâmico e tem momentos que ele é mais lento, contemplativo, assim, e tal. Mas também eu tava vendo quando eu tava bem cansado, então talvez seja isso, assim. Mas aqui você tem o assassinato sobre o ponto de vista subjetivo da câmera. Muita gente chama de câmera voyeur, sabe? Que é quando você tá vendo do ponto de vista do assassino. Isso tem em todos os filmes de slasher, cara. Todos, praticamente. A câmera voyeur, que tá vendo a Final Girl, que tá vendo a vítima, a próxima vítima vai ser morta, e a gente tá acompanhando do ponto de vista do vilão. Assim, a câmera são os olhos do vilão. Assim, isso aqui, o Pippin, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro a fazer isso. Talvez, né? Não sei se foi o primeiro de fato, mas foi um dos primeiros a fazer isso. E usar a câmera subjetiva, a câmera voyeur, a câmera do ponto de vista do assassino. E faz muito sentido porque o cara, esse tom, né, o Pippin Tom, inclusive eu acho que é um dizer, né, não sei, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sei lá, aonde, mas em inglês, que é sobre justamente essa coisa enxerida, esse cara mexerico, né, que fica se metendo dos outros, né, intrometido, mete o nariz, mete o bedelho, não é chamado? Então justamente isso, ele tá sempre de zóio, né, nos outros. E o Pippin Tom, então, né, esse cara aí trabalha com cinema, com filmes e tal, e ele tem essa pira de gravar as paradas todas, assim. Esteticamente ousado, foi massacrado na época, mas hoje, justamente por ser considerado um dos avós do slasher, né, um proto-slasher, assim, muita gente... Aquele cult, assim, né? Então ele vê o status de cult, né? Aí a gente pula 3 anos aqui e chega em Blood Fist, né? Do Herschel Gordon Lewis. Esse que eu não vi também, tá ligado? Então eu não saberia dizer muito sobre esse filme. Qual que é o título em português dele? Banquete de Sangue, Banquete de Sangue. É um filme americano de 1963, composto, filmado e dirigido por Herschel Gordon Lewis, o Lewis, acho que é Lewis, né? Escrito por Alisson, tá. Qual é a pira? Ah, aqui, ó. Então aqui tem tudo a ver com egiptomania também, né? E tal. E, assim, esse aqui é muito gore, tá ligado? Ele é um dos primeiros splatter movies, né? Tipo, considerado o primeiro splatter movie de verdade. Splatter é esse gore, assim, essa parada que tem sangue explícito e etc, etc, né? Então tá, vamos seguir aqui. Então, a gente tem The Girl Who Knew Too Much, né? A garota que sabia demais. Que em português, por olhos diabólicos, por algum motivo, né? La ragazza che sapeva troppo. Eu assisti esse filme aqui em italiano, não entendi porra nenhuma, tá ligado? Não tinha legenda, enfim. Mas ele é o primeiro giallo, e foi reconhecido como tal, do Mário Bravo. O Mário Bravo é um cara bem importante no giallo, tanto que ele tá listado pra caralho aqui nessa lista. E o giallo, cara, é esse movimento, né, cinematográfico italiano, que ele bebe muito do Hitchcock, se inspirou muito nos filmes do Hitchcock, e traz essa parada mais detetivesca, mais até no ar um pouco, assim, né? Que é sempre crimes acontecem, investigações, e sem ter um vilão. Tem uma estrutura mais ou menos de slasher, assim, quando alguns assassinatos vão acontecendo, você tem uma Final Girl, e aí tem a questão de essa mina, a protagonista, ela tá ficando maluca ou as coisas estão acontecendo? Isso tem muito na Garota que Sabia Demais, assim. Ela tá vendo aquilo, as paradas estão acontecendo, ela tá ficando maluca, ela tá delirando e tal. As pessoas meio que não acreditam nela e tal, enfim. E assim, bicho, tem umas sequências que são sinistras nesse filme aqui, são sinistraças, tá ligado? E o Giallo também vai influenciar muito, né? Os slashers, principalmente os slashers que são na pegada whodunit, né? Que é tipo pânico, assim, né? Quem é o assassino, tá ligado? Tem muito disso, assim, quais são as motivações, por que as coisas estão acontecendo, tá ligado? Seguindo aqui, em 64, tem outro do Mário Bava, que é Blood and Black Lace, que também não vi, né? 6 mulheres para o assassinato, ó, tem muito de assassinato, muito de mulheres no giallo, né? Sedone per l'assassino. É um filme teuto-franco-italiano, do gênero mistério, horror, suspense, dirigido por Mário Bava. Um assassino mascarado. Máscara, ó, já começa aqui a parada da máscara, entendeu? De esconder o rosto. Até brutalmente as modelos de uma casa de moda escandalosa em Roma. Então você tem a casa, você tem as mulheres sendo assassinadas, tem a arma branca aqui, ó, tá ligado? E você tem um vilão se escondendo atrás de uma máscara, né? Então tudo a ver com slasher também. Bay of Blood, que é um dos, se eu não me engano, ele é um dos giallos mais importantes, assim, ou mais, tipo, conhecidos, né? Tipo, Banho de Sangue, né?
do Mario Bava também, né? Então, de novo, o Mario Bava bem importante nesse movimento do diálogo aqui. Uma mulher idosa é morta pelo marido que quer controlar sua fortuna, que se segue a uma onda de assassinatos, então muitos assassinatos, à medida que países e amigos tentam reduzir o campo de jogo da herança, né? Tá aí, né? Então, o primeiro body counting organizado também, né? Inspirou diretamente Friday the 13th, né? Então, o primeiro body count, ou seja, tem a contagem dos corpos, as mortes vão acontecendo sequencial assim, tipo, pá, 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 tá ligado? Você vai vendo. E aqui, né, em 1972, a gente tem talvez a estreia do Wes Craven, se eu não me engano, acho que não é a estreia dele, né? Ele já tinha feito um filme antes disso, mas é The Last House on the Left, que ficou como conhecido no Brasil como Aniversário Macabro, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso, cara. A Última Casa, não, mas é esse aqui. Aniversário Macabro, de 1972. Wes Craven, que, tipo assim, é só o Wes Craven, ele é só o cara seminal, assim, na história do slasher, tá ligado? E esse aqui, cara, é um Rape and Revenge cruzão, assim, eu comecei a assistir esse filme, tá ligado? Vi bem o comecinho dele, assim, mas já sente a vibe dele bem no comecinho, assim. E Rape and Revenge é um estilo de filme, assim, literalmente e vingança. Então, tipo assim, você tem violência sexual contra mulheres e essas mulheres se vingam dos seus violentadores, seus violadores, assim, né? Isso aí foi muito popular nos anos 70, mas ainda tem filmes até hoje sendo feitos, assim. A ideia era mostrar justamente, conscientizar, né, contra a violência contra a mulher, assim, né? Combater isso. Mas, cara, tipo, assim, uma certa parcela do público meio que não entendeu errado, mas, tipo, copiou o filme pra outro lado, assim, tá ligado? E aí virou meio que tá ligado? Um violence porn, assim, tá ligado? Contra a mulher, assim. E aí o próprio Wes Craven se arrepender de fazer vários filmes, assim, desse estilo, tá ligado? Enfim, cara. Enfim, é bem cru, bem violento, bem realista. E, tipo assim, tem muito slasher que é assim, tá ligado? Tem muito slasher que é cruzão, violento e o meu favorito, assim, eu já falo dele, assim. Além de ser uma das estreias do Wes Craven, ao começo da carreira do Wes Craven, assim, e tal. Então, tipo, é bem importante esse aqui também, né? Esse aqui, cara, eu de fato não conheço, assim. Torso, de Sergio Martino. O diálogo com elementos bem próximos do slasher. Grupo de jovens, assassino mascarado, violência crescente. Então veja, muito dos tropos aqui, né, que o slasher ele reconfigura, ou ele cria pra si, ou ele pega pra si e organiza de maneira peculiar, já estão presentes em vários outros filmes, né? Olha essa avaliação do público aqui, ó. Primeiro slasher, tá ligado? Tipo, junto com Chainsaw Massacre. Enfim, a polícia encontra corpos de duas universitárias brutalmente assassinados, né? Vamos ver o que o IMDb fala mais, né? Uma série de terríveis assassinatos de luxúria choca a Universidade de Perugia, enquanto um sádico assassino em série estrangula até a morte linda as universidades. Então, ó, aqui já é outro tropo interessante que o slasher usa bastante, que são as universitárias. Então, a universidade, né? Estudantes e tal, né? Enter if you dare, the bizarre world of the psychosocial mind. Foda. E aqui você tem dois que são bem importantes, assim, tá ligado? O primeiro é Black Christmas, que ficou conhecido aqui no Brasil como um... Não é Natal sangrento, Natal sangrento, Black Christmas, Natal macabro, Noites do Terror, tipo, beleza, né, mas esse aqui é um filme canadense, cara, tipo assim, ele não é nem americano e tal, que é tipo, uma fraternidade, né, da faculdade, então veja, ó, faculdade, tá ligado? Um tropo bem importante, assim. Então, tipo assim, tá rolando lá as festas de final de ano, de Natal, na faculdade, e numa fraternidade de mulheres, assim, tipo, elas ficam recebendo ligações, e tô aqui, ó, de novo, o clichê do telefone tocando e tal, né? E aí, bicho, elas recebem essas ligações e aí rola uma série de assassinatos dentro da casa, assim, enfim, né? Também tem protagonistas femininas muito, muito, muito fortes, assim, e tal, né? Ele também, tipo assim, é considerado um proto-slasher porque não tem todos os elementos, assim, né? Porque, inclusive, spoiler, a gente nunca vê o assassino, tá ligado? Tem a câmera voyeur também, tá ligado? Perseguindo as minas, assim, dentro da casa e tal. Série de assassinatos, arma branca, telefone, protagonistas femininas que são mortas após fazer sexo, tá ligado? Que é um tropo muito forte, assim, também do slasher. Mas a gente nunca vê o assassino, então falta esse elemento, assim, o assassino fantasiado, talvez por isso que a gente não coloque ele como slasher puro, né? Mas ele é um proto-slasher, assim, tem toda a estrutura de slasher, assim, e é bem bom, assim, sabe? E tem um plot twist também insano, que depois até foi usado depois, né? Eu não se engano. E daí aqui o meu favorito, cara. O meu favorito, The Texas Chainsaw Massacre, ou Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper. Toby. Enfim, esse aqui, bicho, é um dos meus favoritos porque ele é brutal, assim. Ele é seco, ele é gore, ele é... Nossa, cara. Pode lembrar desse filme, cara, me dá uma agonia. É brutal, bicho, é brutal.
é brutalidade pura, cara. Brutalidade, tipo, brutalzão, assim, mano, tá ligado? Não consigo falar outra palavra pra descrever. É insano, cara. Sei lá, bicho, tá ligado? De novo, tem um grupo de jovens, 2 deles são maconheiros, se eu não me engano. E aí eles, por um motivo, eles decidem pegar uma van, né, tipo, do Scooby-Doo lá, e sair, ir pro meio do mato, tá ligado? Na casa de uns parentes, 2 deles que morreram lá, e, enfim, tem um cara na cadeira de rodas, e aí eles dão carona pro maluco no meio da estrada, que ele é birutaço, cara. Enfim, e aí rola uma série de assassinatos, e aí aqui você tem a introdução do icônico Leatherface, e aqui assim, tipo, é baixo orçamento, muito improviso e saídas interessantíssimas, cara. Vai deixar o bagulho mais visceral, assim. E a sequência, toda a sequência final, cara, da Final Girl. Eu acho que, se eu não me engano, esse filme é a primeira Final Girl nua, assim, tá ligado? E tal da série, né? Todo mundo do grupo dela morre, e só ela sobrevive, tá ligado? E aí, cara, aquela cena final da ela toda ensanguentada, parecendo a Carrie, a estranha, fugindo do Leatherface com uma motosserra pra cima, gritando, nossa, bicho, aquilo é brutal, é visceral, é um soco no estômago. Toda aquela sequência ali, da família de assassinos, enfim, vou dar um puta de um spoiler aqui, eles são canibais. Nossa, caralho, essa imagem nunca vai sair da minha mente, velho. É tipo assim, e foi o primeiro slasher que eu vi, tá ligado? Foi o primeirão, assim. E já foi essa porrada, assim, essa pedrada. Eu falei, caralho. E foi ali que eu me apaixonei por essas porra, tá ligado? Então, tipo, aqui também tem toda a estrutura do slasher, o grupo de jovens, as séries, as mortes sequenciais, o assassino fantasiado. Eu não sei porque ele não é o primeiro slasher de fato. Talvez esteja faltando alguns elementos. Você tem a arma branca, que é a motosserra. Você tem o sexo punido com a morte. Eu não sei a droga também punida com a morte. Não sei por que as pessoas não consideram esse o primeiro slasher. Eu não sei o que tá faltando. Se você sabe, comenta aí nos comentários. E aí a gente tem em 1975 Deep Red, que é Profondo Rosso, se eu não me engano, do Dario Argento, né? Que é outro diálogo, assim. O Dario Argento também tipo, é bem importante, assim, pro diálogo, pro terror, no geral, assim. Esse aqui eu não vi, vamos descobrir juntos aí sobre o que ele é. Prelúdio pra Matar. Esse aqui, tipo assim, dispensa apresentações, né, também, de fato aí. É o suspense, terror suspense, dirigido por Dario Argento, com o roteiro dele, Bernardino Sapone, com trilha sonora, blá blá blá. Um pianista de jazz e um jornalista piadista são envolvidos em uma complexa teia de mistérios após o pianista testemunhar o assassinato brutal de uma médium. Pode crer. E esse aqui, assim, tipo, é bem cultuado, assim, né, digamos assim. Mas eu não assisti também, mas disse que é bem importante, assim, a história desse bem. E você tem Suspiria, que também é outro seminal, assim, do Dario Argento. Esse aqui é mais sobrenatural, reporta o clima de terror estético e feminino que influenciaria o slasher anos depois, assim. Esse aqui também tem personagens femininas bem fortes e importantes, assim, né? Uma de assassinato horríveis davam uma estrela do balestra só acreditar que a escola está cheia de maldade e que os instrutores são satanistas. Porra, caralho. Uma aluna novata americana em uma prestigiada academia de balé alemão percebe que a escola é uma fachada para algo sinistro em meio a uma série de assassinatos horripilantes. Enfim, esse aqui também, tipo, é bem seminal, assim. Mas aparentemente ele é mais sobrenatural. E aqui a gente começa, na verdade, com os primeiros slashers de fato, né, tá ligado? Não são proto-slashers, aqui são os primeiros slashers mesmo, né? Começando em 1978, então, com o que de fato é considerado, sim, o primeiro slasher puro, assim, que inclusive estabeleceu vários tropos narrativos e vários clichês usados nos filmes de slasher, né? Você tem um vilão silencioso, mascarado, que usa a arma branca, você tem a Final Girl, você tem o sexo punido com sexo e outras, como pode ser assim, e outras paradas consideradas moralmente erradas, então o uso de droga, bebida e tal, né, em tipos pais, punido com a morte. Plano sequência, você tem a câmera voyeur e a trilha icônica. E o vilão mascarado que se torna clássico e ele é imortal e volta para inúmeras sequências, assim, né? Então o Halloween, ele é considerado o primeiro slasher puro, assim, digamos. Eu não acho um melhor, assim, tá ligado? Eu acho um puta de um bom filme, mas, de novo, eu prefiro o Massacre da Serra Elétrica, assim. Mas, enfim, não tem como negar que esse aqui estrutura o slasher, assim. Ele é, tipo, o pai do slasher. O John Carpenter e a Debbie Hill, eles são... tipo, os pais do slasher. Se não tivesse ele, não ia ter slasher. Claro que eles bebem de todas essas outras fontes aí que a gente citou antes, né? Do Hitchcock, do Giallo, do Black Christmas, enfim, né? Mas aqui tá consolidado. Em 79, você tem o Quando um Estranho Chama, When a Stranger's Call. Que tem... O Halloween, na verdade, já introduz o terror doméstico, né? Porque o Michael Myers, ele
ele vai já pra casa da Laurie, né? Persegue ela no subúrbio, dentro da casa dela, né? Onde ele acha que tá mais seguro. Mas o When a Stranger's Call tipo, ele também brinca com isso. Um assassino psicopata terroriza uma babá e 7 anos depois volta para ameaçá-la novamente. Né, você tem isso, você tem a ligação também, né? Aqui você tem a ligação, né? Depois vai se tornar bem importante. A ligação vem de dentro da casa. Isso aqui, vou dar um spoiler de outro filme que eu já falei antes. Ele já tá no Black Christmas, assim. Tem uma cena do Black Christmas que as meninas vão na delegacia e falam, ó, tem umas meninas morrendo e a gente tá chegando uma ligação muito estranha, muito suspeita. Alguém tá ligando e falando mensagens muito obscenas pra nós, né? E aí a polícia fala, nós vai rastrear a ligação, né? Daí quando os caras conseguem rastrear a ligação, o polícia liga pro xerife lá e fala, ó, xerife, nós achamos aqui, ó, o endereço é esse. Daí o cara, não, você confundiu. Esse é o endereço da onde tá recebendo a ligação, não de onde tá fazendo. O cara fala, não, xerife, você não tá entendendo. Nós temos certeza que é daí. Daí o cara, não pode ser, a ligação está vindo de dentro da casa. E de fato estava. Se um assassino estava dentro da casa o tempo todo. Enfim, When a Stranger's Call já tem lá no Back to Christmas. Então E aqui, daí, um ano depois, você tem o que inaugurou o conceito de franquia, que é o Sexta-feira 13, do Sean S. Cunningham. Ele introduz outra parada muito forte, que é o acampamento. Então, são um grupo de adolescentes no acampamento, no meio do mato, que é importante separá-los agora da civilização, para eles não terem como de ajuda, sabe? Tá todo mundo muito longe deles, então eles estão indefesos, sozinhos à mercê do assassino misterioso, né? E assim, se por um lado Sexta-feira 13 não tem história, tipo, abre mão completamente de qualquer enredo complexo, você tem uma técnica aprimorada assim ao extremo aqui, tá ligado? Enquanto o Halloween é muito mais um roteiro, né? Uma história bem, tipo, que te prende pela história, Sexta-feira 13 ele é muito mais fique aqui e veja mortes insanas na tela. O primeiro ainda vai, entendeu? Ainda tenta criar uma parada, assim, depois aqui a franquia desanda e vira qualquer coisa. Mas nesse primeiro aqui é muito bom, né? Você tem as mortes. Nossa, o final, a mina corta a cabeça, assim, nossa, tipo, são sangue de ouro. Tem mortes muito criativas, mortes extremamente criativas. E ele também lança um vilão icônico, né, mascarado, que é o Jason. Apesar de que, spoiler, o Jason não é o vilão do primeiro. E, né, vou dar o spoiler aqui, é a mãe do Jason, que é a vilã do primeiro, né? É ela que tá matando a galera e tal, porque ela ficou tantando a cabeça, depois que o leão morreu afogado no lago lá, e os instrutores estavam fornicando em vez de atender as crianças, né? E aí ela sai se vingando, né? Matando todos os instrutores. Mas Jason volta pro 2 e por todos os outros, assim, e ele tem aquela máscara de hockey e a machete dele, né? Facãozão. Também em 88 você tem outro popularizou o cenário de festa escolar como palco do terror, que é o Prom Night, né? Em português, baile de formatura, né? Ou a morte convida para dançar. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é a morte convida para dançar, assim. E tem também a Jamie Lee Curtis, que é a protagonista, né? Uma das protagonistas do Halloween. Ela ficou conhecida como a Scream Queen oficial, né? A rainha do grito oficial, assim, porque ela está em vários filmes de terror, assim. Principalmente os slasher, né? E aqui é isso, né? Tipo, um grupo de adolescentes esconde um obscuro segredo de infância, perseguido por um maníaco em busca de vingança. E eles vão descobrir que na noite da formatura qualquer coisa pode acontecer, né? Enfim, você tem o assassino mascarado, você tem a arma branca, e aqui o grupo de jovens. E aqui um outro cenário se torna muito popular, que é as festas de escola, o baile de formatura, né? Em 81 você tem The Burning, não vi esse também, do Colin Meehan, foi produzido por Harvey Weinstein. E tem o Tom Savini, cara, esse Tom Savini aqui, ele ficou muito popular, né, com os efeitos, né? Então ele trabalhou muito com o George Romero, tá? Pra criar zumbis nos filmes, na trilogia lá dos mortos do Romero, né? Mas ele tá aqui em The Burning, né? Mas o The Burning, de 1981, é um cara que morre queimado, né? Chamas da Morte, foi conhecido em português. Um ex-cuidador de acampamento, então veja, o acampamento aqui que foi introduzido no Sexta-feira 13 volta aqui, né? E de fato, vários outros slashers têm como cenário o acampamento de verão. Um ex-cuidador de acampamento de verão, horrivelmente queimado por uma partida que deu errado, espreitem um acampamento no norte do estado de Nova York, determinado a matar os adolescentes responsáveis por sua desfiguração. E aqui o cara com a tesoura de Jardinagem, né? Então, você tem acampamento, você tem grupo de jovens, você tem série de assassinatos, você tem arma branca, você tem o vilão icônico, né? Com um visual icônico e tal. Porque, quer ver? Se tem esse vilão, tem um dos visuais mais icônicos do papo. Aqui, ó.
Mano, que bizarro. Eu acho que Jason é mais ou menos assim também, né? O Sabani, ele é bom, assim, tá, não tem sabe, né? Aqui tem outro que é o My Blood Valentine, que esse aqui é qualquer coisa, bicho, mas tipo, esse aqui, ele é o clássico do o que virou o slasher, assim, tá ligado? Foi rasa, rápida, apressada, personagens que você não liga pra eles, tipo, é muito qualquer coisa, assim. E tem umas mortes visualmente legal, assim, mas é meio qualquer coisa, assim. É tipo assim, no dia do namorado, né, no Valentine's Day, acontece um assassinato, uma série de assassinatos brutais, assim, e aí a cidade decide que nunca mais vai ter festa de Valentine's Day, assim, tá ligado? Até que anos depois, assim, um grupo de jovens decide que foda-se, né, essa lenda aí, vamos fazer festa e vamos fornicar e boa, tá ligado? Ou ia transar. Fala, já passou 20 anos, vamos tentar, né? E aí volta uma nova onda de assassinatos e o prefeito e o xerife falam, não, quer saber, cancela, aborta, não vai ter mais festa, nada e tal, e os jovens falam, não, nada vai parar na nossa fornicação, vamos fornicar, daí alguns deles trabalham numa mina de carvão, uma mina, né, tem os caras entram lá, os mineiros, né, não mineirinho de BH, mas mineiro, entra na mina, pesca lá carvão, pedras preciosas, essas coisas assim, né, e eles falam, sabe um lugar legal pra nós fazer? É na mina do meu pai e tal, os caras, é isso aí, vamos pra mina, no meio da puta que me pariu, fazer uma festa. Encher a cara, encher o cu de cachaça, fazer sexo sem proteção e ser assassinado. Isso, nossa, só aproveitando a vida ao máximo. Enfim, combina estética gótica e slasher tradicional. Assim, é bem slasher tradicional. Esse aqui tem um vilão, um visual bem clássico também, que é o mineiro, né? Não o mineiro escobendo, né? Que trabalha na mina, assim, tem todo aquele. Quer ver, ó? Vamos botar 3D aqui, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Desvendado macabros. Ó, só que esse aqui é o remake, né? Tipo, 3D depois, assim. Eu queria. Aqui, ó, Desvendado macabro 1981. Ó, tem o vilão com essa roupa aqui, né? Bem parecendo um vilão de Scooby-Doo, assim, né? Mas, enfim. É isso. Tem umas partes meio gore, assim, né? Umas partes meio splatter, assim. Uma estética meio gótica mesmo, de fato, por se passar numa mina, né? E isso deixa tradicional, porque de jovens fazendo cagadas, sendo mortos por um vilão e tal. Tem um plot twist bem legal no final. Bem legal? Bem legal por ser a barra. Mas tem um plot twist aí no final. Esse aqui, ó, é outro que trabalha com um acampamento, que é, se eu não me engano, é acampamento. Esse aqui também é acampamento, né? Lumber Party Massacre. É um filme de terror, bababá. Ah, tem continuações, eu não sabia, não. Ah, não, esse aqui não é acampamento, talvez, mas, ó, são garotas da escola, da high school, né? Então, festa do pijama de um estudante do ensino médio se transforma em um banho de sangue quando assassino em série psicótico e assim fugido conta seu bairro com uma furadeira. Aqui ó, a arma é a furadeira. Caralho. Mas também são jovens, adolescentes, sexy, sem serem vulgares, sabe? Mas assim, o interessante desse filme aqui é que ele foi dirigido e escrito por mulheres. Então ele subverte o clichê do male gaze, né? Do olhar masculino, assim, digamos assim. E a forma como as mulheres eram retratadas por esses filmes, assim. Ou elas eram, tipo, puta, tá ligado? Que mereciam morrer por quebrar o código moral puritano dos Estados Unidos, ou elas eram puras, assim, que mereciam ser salvas por um homem, tá ligado? E aí o assassino perseguia elas, mas elas poderiam vencer porque elas eram puras. Enfim, e aqui ele subverte isso, né? Porque a Amy Holden Jones, que é a diretora, ela trabalha de outra maneira, assim, né? É entendido que esse filme aqui subverte o olhar masculino, né? Apesar de que Halloween, que é o primeiro que instaura isso, pra época dele, ele é bem progressista, eu acho, dá pra dizer isso, progressista, dá pra chamar um filme de progressista, porque ele... A Deborah Hill, né, que foi uma das escritoras e uma das produtoras ao lado do John Carpenter, ela cuidou da criação da Laurie, né? Então, tipo assim, ela evitou pra época, né? Claro, estereótipos machistas, mas mesmo assim ajuda a criar um tropo, né? Que é a Final Girl, enquanto desprovida de sexualidade, sabe? Ela é a pura, ela que não se envolve com as coisas mundanas das garotinhas, que são promíscuas. Ela é quase uma assexuada, quase que uma versão masculinizada da mulher, sabe? E é por isso que ela consegue sobreviver, assim. Mas tem muitos louros a Deborah Hill, assim, né? E a Amy Holden Jones também por subverter muito desses clichês, né? Falando em fraternidade, você tem aqui Assassinatos na Fraternidade Secreta, de 82 também, do Mark Hosman. Assassinatos da Fraternidade Secreta, que teve recepção morna na época de seu lançamento, mas cresceu com um clássico cult. Em especial pela sua atenção de primeira, frequentemente comparada com os trabalhos de Brian De Palma, caralho, Gary e Alfred Hitchcock em Psicose. Caralho. Ó, vamos ver aqui. Embora os slashers tenham sido tanto repetitivos, na maioria das vezes sempre há algo em filmes desse tipo que torna já cultos. The House on Sorority Row é um terror simples que não difere de outros desse tipo.
Vai a pira. Depois que uma brincadeira aparentemente inocente dá terrivelmente errado, o grupo de irmãs da Irmandade é perseguida e assassinada uma por uma enquanto tem uma festa pra comemorar sua formatura. Ó, de novo, é a formatura, é a sororidade, né? A irmã. Como que é isso? Irmandade? Como é que eles falam lá? Fraternidade, né? Isso lá. Ou a cisternidade, né? E maternidade, sei lá. Acampamento Sinistro, outro filme, né? De acampamento, em 83, do Robert Siuschski. É uma cidade oitentista que bebeu da febre de maníacos em acampamentos. Popularidade para Sexta-feira 13. Aqui, porém, a experiência é muito mais surtada, divertida e estranha. Angela Baker, uma jovem tímida, ó, veja, uma jovem tímida e traumatizada, e dela para a campanha de verão com sua prima. Logo após sua chegada, qualquer pessoa com intenção sinistra recebe sua punição. Então, ó, tem a faca, né? Tem sangue, enfim, né? E aqui também, um dos meus favoritos aqui, ele tá pau a pau ali com o Massacre da Serra Elétrica pra mim, que é em 84, A Nightmare on Elm Street. A Hora do Pesadelo, do Wes Craven. Bicho aqui, ó, palmas pra esse filme. Palmas a esse filme. Tipo assim, tem mais. Ele é um slasher onírico, quase que surrealista, bicho. E a pira é que o Fred Krueger é o assassino que ataca o sonho das pessoas. E ele tem um porquê muito grande, assim. Posso dar spoiler? Vou dar spoiler, foda-se. No dia 84, bicho, tem de 60 anos. 71? 40, né? 40 anos, tá. 41. O Fred Krueger já era um cara que ele matava criancinhas. Eu acho que tem um forte subtexto de molestador de crianças também ali. E a galera decidiu fazer justiça, né? Com as próprias mãos, né? Vingar e mata o cara e queima ele e ele morre. E aí ele ganha um poder que ele volta no sonho das pessoas e ele se vinga dos filhos dos que mataram ele, né? Bicho, é foda pra caralho, assim. Nossa, tem uma cena de... Nossa, bicho, a primeira cena de morte desse filme, que ele lembra muito o Exorcista, assim, né? Uma possessão, assim, a mina no teto, os caralho. A morte do Johnny Depp, assim, eu olhando em retrospecto hoje, é Buddy Bolko que tá matando o Johnny Depp, né? Mas senti. É um banho de sangue, assim, tipo... Nossa, fenomenal, que faz um Tarantino parecer qualquer coisa, assim. Esse filme é muito bom, velho, caralho, cara. E você tem uma Final Girl também, clássica, né? Então tem tudo para um bom slasher, né? Grupo de jovens, assassinato, um vilão cônico, caricato e com visual bem marcante, uma arma branca sinistra, no caso do Fred Krueger, são aquelas garras da mão dele lá. Enfim, tem tudo que faz um bom slasher. E mais, aqui, o Wes Craven já começa metendo o pé na porta porque ele se subverte o gênero já na estreia dele no gênero. Ele cria essa parada onírica, né? Sobrenatural, quase, que do sonho, que tipo assim, ele ataca você no teu mais íntimo, onde você não consegue se defender, tendo o seu subconsciente, no seu sonho. Mas a Final Girl também, ela é muito foda porque ela assume o protagonismo disso e ela fala, o sonho é meu, eu vou sonhar, então eu vou tomar conta do meu sonho. E aí ela, porra, dá uma invertida no pé de lugar muito sinistro. Muito bom, Vivian. E esse aqui também virou uma sequência, né, gigantesca aí. O primeiro e o segundo, eu gosto muito do segundo também, apesar de muita gente não gostar, eu gosto muito, porque ele vai pra outro caminho, ele tenta outra coisa, assim, e tem um subtexto homossexual muito forte, assim, que você fala, caralho, pode crer, pros anos 80, muito bom, assim, né, de aceitação. O 3, assim, cara, não sei se eu gosto tanto, assim, o 3 é os guerreiros, né? É isso que a Nancy volta, né? Os guerreiros do sonho, é isso que a Nancy volta. O 3 é meio tipo assim, somos Power Rangers dos sonhos, Caverna do Dragão, vamos lutar contra os tendo poderes. Sei lá se eu curti muito esse aqui, tá ligado? Esse é o fan favorite de muita gente, tá ligado? Mas eu não sei se eu curti muito esse aqui. Enfim, daí depois do 4 já vira qualquer coisa, enfim, né? Daí esqueça essa franquia aí, deixa quieto. E aí aqui a gente entra na segunda metade dos anos 80 e até o começo dos anos 90, que vem a saturação e o declínio, que aí começa a ter muitos. Sabe que nos anos 80 já teve slasher pra caralho, né? Mas aqui vai ter mais, assim. E aqui a gente vai dar uma corrida para o filme, tipo assim, meio que então, qualquer coisa, eu acho, né? Tem um Mutilator que eu não vi também, mas é de 85, tem gore explicit e direção amadora, né? Aqui é o slasher de baixo orçamento, que virou uma tendência, né? Nesse momento aí, muito filme B, muito filme pra televisão, assim, alguns se salvam, outros não. April Fool's Day, você começa uma metalinguagem e humor ácido, né? Vamos dizer assim, não gosto da palavra humor negro, mas vamos humor ácido. No fim, 87, Stage Pride, que Michel só o Giallo italiano encontra o slasher, né? Então, mentiu, né? E aqui tem um que se tornou forte, assim, né? Que é o Child's Play, né? Que é o brinquedo assassino, o tal do Chuck. Produz o assassino sobre a trapa da Dwight Curry ter feito uma parada mais ou menos assim. Aí ele vai literalmente do místico pro sobrenatural religioso, digamos assim mesmo, né? Porra, o Chuck é um dos meus vilões favoritos do cinema, assim, cara. É uma das minhas franquias favoritas também do slasher, porque ele é muito... Primeiro, ele é uma crítica muito massa sobre o consumo, publicidade infantil, a porra toda. Tem também um quê de, tipo,
não confiar nas mulheres também, né? Tipo, as mulheres são sempre doidas, psicóticas, malucas, e as crianças também, né? Ninguém liga porque as crianças param, né? Porque elas são bobinhas, são burras, elas não entendem da vida. E tem o Chuck, né? Que, tipo assim, o assassino, ele transfere a sua alma pra um boneco, né? É muito louco essa dicotomia, esse boneco legal, cara, legal, fofinho, bonitinho, e o vilão, implacável, assassino, cruel, frio. Então é muito legal esse jogo de contrastes, assim. E o Chuck é o Chuck, né? Ele é fenomenal, assim, né, cara? Ele e o Fred Krueger, pra mim, são os meus vilões mais, tipo, eu mais gosto deles. Assim, que eles são, tipo, ácidos, ou eles matam porque eles gostam, eles torturam, e eles são sarcásticos ao extremo, assim, é muito legal, assim, né? E também virou uma franquia gigantesca, né? Tipo, tem o Deco Assassino Infinito, né? Tem a noiva do Chuck, o filho do Chuck, que inclusive são filmes muito ruins, mas que eu gosto muito deles, principalmente o filho do Chuck, assim. Tem uma parada, cara, muito boa ali nos anos 90 do Chuck, com aceitação, com representatividade LGBT, tipo, bijuteria queer, estralando no filme, assim, e é tipo, muito bem feito, assim, tá ligado? Tipo, sensacional, sensacional. Tem a série de Chuck que eu não vi também, mas tem aquele print, né, clássico, né, do Chuck falando que tem um filho que é assexual, né, que é gênero neutro, né, acho que é isso, queer, né, e aí o cara fala, você leva numa boa? Daí o Chuck responde, porra, é claro, eu não sou um monstro. Muito bom, tipo, o monstro é você, que é LGBT fóbico, tá ligado? Do otário. E assim, é uma franquia que começa muito bem, assim, depois ela não se leva a sério total, né? Vira qualquer coisa. Depois ela volta a tentar se levar a sério ali nos filmes mais recentes, mas aí, esqueça isso. Faz o Chuck ser o Chuck, tá ligado? Não é pra se levar a sério essa franquia. Violência e Terror, que eu não vi, do Scott Pilgrim, que é altamente tenso e sangrento, com um toque de loucura. Ah, esse aqui, cara, esse Scott Pilgrim, ele trabalhou com o Sam Raimi no Evil Dead, né? Isso, no Evil Dead. E aí, tipo assim, ele queria fazer um filme de terror mais slasher mesmo, porque o Evil Dead, assim, apesar de ter muitos elementos de slasher, ele não é slasher de fato. Não é slasher, né, o Evil Dead e tal. É mais sobrenatural e tal. Mas aí ele queria fazer um slasher, assim, aí o Sam Raimi e o protagonista do Evil Dead lá, que eu esqueci o nome, tava na tela agora há pouco, eles participam, assim, pra dar uma força, né? Enfim, Portrait of a Serial Killer, esse aqui também diz que é bem realismo bruto, bem a lá Massacre da Serra Elétrica, né? E o slasher vira Art House Horror, que eu não sei o que é isso, bicho, tá ligado? Tá aqui, mas não faço ideia o que seja. É um gênero que prioriza a expressão artística. Então tudo bem. Aproveita o apelo popular ou sustos convencionais. Físico, ênfase em temática, temas psicológicos, qualidade experimental, orçamento mais baixo, distribuidores independentes. Aqui, ó, alguns filmes aí pra vocês saberem. Salvador, Hereditário, mas assim, é terror conceitual, né? Então tá. E aqui, novamente, o Wes Craven, depois que a franquia do Hora do Pesadelo tava indo ladeira abaixo, assim, tava virando qualquer coisa, cara. A New Line, que fez o seu nome com a Hora do Pesadelo, que dizem que, tipo, a New Line era a casa do Fred Krueger, tá ligado? Porque o Fred Krueger que deu a grana pra New Line fazer cinema, assim, né? A bilheteria do primeiro foi absurda, e o terceiro também, se eu não me engano. E aí virou qualquer coisa, tá ligado? Nossa, tava virando muito ruim os filmes, cara, da Hora do Pesadelo. E os caras chamam o Wes de moto, ó. Boa, salva esta merda, salva esta franquia, pelo amor de Deus. E aí ele volta e ele já coloca o Meta Slasher. Que tinha em algum outro lugar aí, algum outro filme que a gente comentou mais cedo, mas aqui ele é meta-linguístico total, assim. Porque aqui é o filme sobre eles estarem fazendo um novo filme da Hora do Pesadelo. Então é extremamente metalinguístico, assim. Um filme, eles estão fazendo um novo Hora do Pesadelo pro Fred Krueger, assim. Então tem a atriz que fez a Nancy de volta, a Heather. Como que é? Langham. Eles trazem ela de volta pra ser a Nancy, assim, só que ela vive interpretando ela mesma, assim, então. E aí, tipo, conforme o filme vai sendo produzido, os assassinatos na vida real vão acontecendo, assim, né? A Nancy vai e pergunta pro Wes Craven, que interpreta ele mesmo no filme, o que tá acontecendo, e ele fala que, tipo assim, o Fred Krueger, ele é um mito, tá ligado? E ele se manifesta de várias formas durante a história, e dessa vez ele se manifestou como o Fred Krueger. E eles vão terminar o filme pra derrotar o Fred Krueger, assim. É muito metalinguístico, cara. É o filme dentro do filme mesmo, assim. De fato, é um dos melhores da Pesadelo, assim. Pra mim, só perca pro primeiro. Ainda é muito bom. E é o Wes Craven mostrando que ele ainda tinha corrida pra fazer. E aqui nos anos 90, depois que isso aqui aconteceu, veio, 2 anos depois, o Pânico. Que aí estabeleceu a era metalinguística, de fato, que tem impacto até hoje, assim. Então você tem o quê? Em 96 tem o Pânico, o melhor ano da história, 96, desculpa aí pra quem discorda. Você tem o Pânico, né? Escrito e dirigido por Wes Craven e Kevin Williamson.
E aqui é metalinguagem total. Aqui é o Ghostface e é tipo... Enfim, são jovens que gostam muito de filmes de terror e eles comentam os clichês do filme de slasher. Você tem a Final Girl, que é a Sydney Preston, que é uma Final Girl muito foda e ela é muito inteligente e ela subverte demais, assim, demais o estereótipo, assim, na Final Girl. E o final é, tipo, é muito... Aí, cara, nossa, foda, tá ligado? O final é foda. E você tem body count pra caralho, assim. Você tem gente morrendo à torta e direito, assim, né? E, claro, um dos vilões mais icônicos, né? Que é o Ghostface, né? E ele só não entra como o vilão icônico, favorito meu, assim, porque tecnicamente ele não é um vilão só, né? Tá ligado? Tipo, diferente do Fred, que sempre volta, e do Chuck, que sempre volta, o Ghostface muda, né? A pessoa por trás da máscara, assim. Mas, enfim, é o Wes Craven, Kevin Williamson mostrando que eles estão aqui pra subverter o gênero e o slasher nunca mais seria o mesmo depois disso aqui. Tem tudo também que faz o slasher clássico. Tem um vilão, você tem arma branca, você tem grupo de jovens, você tem a Final Girl, você tem sexo e drogas e bebedice sendo recompensados com morte, você tem uma festa, você tem a escola, né? Você tem, enfim, tem tudo que faz um bom slasher, assim, né? Mas tudo é muito bem trabalhado. E as mortes são bem fodas, assim, também. E Pânico também virou uma franquia longínqua, né? Vamos fazer o 7 agora. Mas assim, pra mim é a melhor franquia. Assim, ó, melhor franquia slasher, o Massacre da Serra Elétrica. Melhor vilão, Fred Krueger empatado com Chuck. Melhor franquia de slasher. O Pânico, assim, o 3, pra mim, o 3 é o mais baixo, assim. Mais, tipo, mais ruinzinho de tudo. O 4, muita gente odeia, mas eu gosto. O 4 e o 2, assim, tão meh, tá ligado pra mim? O 4 ainda gosto um pouquinho mais, né? 5 e o 6 são bons. Apesar de muita gente não ter gostado do 6, eu gostei. O 5 e o 6 são bons. E o primeiro é muito bom. E, enfim, tipo, a porque consegue se manter numa média, assim, tá ligado? Que ela não afunda tanto, assim, como Halloween, como um Sexta-feira 13, que sempre foi pra mim qualquer coisa. O próprio Chuck, né? Você tem a Hora do Pesadelo. Todas essas franquias, tipo, assim, tem uma hora que elas vão ladeira abaixo. Que os caras só estão espremendo o suco, assim, da laranja. E já tá o bagaço. E os caras estão, não, vamos fazer mais um. E aí, em 97, vem na esteira do Pânico, tem um outro filme que também revolucionou ou, tipo, estabeleceu novos grupos de slasher, assim, que é eu sei o que vocês fizeram no verão passado, do Jim Gillespie, sei lá. Também tem um grupo de jovens que mata alguém no verão, se não me engano. Eu não assisti esse, tá? Desculpa, falha de caráter. Mas, não assisti, mas tem um grupo de jovens lá que mata alguém, né, no acidente de carro, e aí, eles se sentem culpados, né, eles spoilam. E eu sei o que vocês fizeram, eu sei que vocês mataram alguém e agora você vai tudo morrer por causa disso, né? Também tem uns slashers, né, grupo de jovens, eles vão morrer e tal, mas é muito da vibe do Poison Screen já, que é, tipo, metalinguístico, tipo, já é consciente de que as regras do slasher, e é preciso ficar mais atento a isso e subverter isso. Apesar que do Pânico, cara, se eu não me engano, foi o primeiro filme em que os personagens sabiam que existia um filme de terror. Eles tinham consciência, tanto que eles comentam sobre os clichês do filme de terror, né? Urban Legend, Jane Blanks, esse aqui eu, de fato, não sei sobre o que se trata, mas atualiza o mito urbano como arma. Lenda urbana, né? Tem um Jared Leto. Sim, o Freddy Krueger, o Pablo Chapman. Olha, pra quem quer assistir, tem de graça no YouTube, hein? Caralho. Um estudante universitário do peito de uma série de mortes estranhas relacionadas a certas lendas urbanas. Ah, pode crer. Aí tem o slasher, né, e tal. Tem as mortes, né. A universidade é devastada por uma onda de assassinatos macabros e Nato ele começa a notar que há um padrão na forma como se pensa no currículo. O tranquilo canto do universitário relação de caça maníaco e Nato ele quer que pegue antes que ela se torne a próxima vítima. É isso, né? Jovens, universidade, assassinatos, tudo que faz um bom slasher sendo um bom slasher, né? Final Destination, James Wong, muita gente não considera slasher, e é premonição. No caso, você pode forçar a barra e dizer que a morte é o grande assassino, né? Mas enfim, é um assassino invisível, né? O próprio destino. Eles tentam, assim, tem as premonições de como que eles vão morrer, eles tentam, tipo, sobreviver à morte, mas, assim, tipo, eles não conseguem, né? É o destino, é o Édipo, né? No final das contas, é o Édipo. O destino é implacável. E se você tentar escapar do destino, ele vai te achar. E aí você vai acabar cumprindo seu destino, né? Esse pra mim aqui, eu não assisti nenhum, tá? Mas esse pra mim é a cena icônica. E até hoje dá cagaço de viajar de carro. É aquela cena deles viajando de carro e o caminhão com lenha, né? Árvores cortadas, assim, né? Com madeira. O cara levando madeira até enjoar, madeira até entupir. E aí tem aquelas toronas, assim, grotando pra caralho de madeira, de pau. É uma história de pau grossa, assim, né? E aí cai do caminhão, né? E tá, mata a pessoa. Tipo, cara, até hoje eu não consigo andar atrás de caminhão com madeira, assim.
Só voz de madeira atrás. Quer dizer, aqui, cara, eu não coloquei todas as sequências desses filmes aí, que já é uma sequência, porque senão nós ia se perder, né? Já estamos perdidos, né? Esse vídeo aqui já virou qualquer coisa, né? Eu coloquei aqui só duas sequências, tá? Que é de 2012, o Jason X, James Isaac, porque aí é tipo, cara, assim, fora. Se você quer um exemplo de como o slasher virou qualquer coisa nos anos 90 e 2000, assista Jason X, Jason Next, Jason 10. É uma merda de filme, assim, é tipo, nossa senhora, qualquer coisa, tá ligado? É qualquer coisa. É o Jason vai pro espaço, meu irmão. O Jason vai pro espaço. É uma merda de filme. Não tem, tipo assim, ele é descolado da cronologia do Sexta-feira 13. Ele não faz sentido. Ele era só pra produtora conseguir manter os direitos, tá ligado? Do personagem e da franquia. E eles lançaram essa bomba, assim. É ruim, é feio, não tem impacto visual às mortes, e é o Jason no futuro indo pro espaço. É um conceito que alguém tá dizendo, nossa, legal, né? E eu me falei, legal. E aí eles fizeram um filme disso, cara. É quando você vê uma fanart, sabe? Tipo assim, sabe um desenho do Jason no espaço no futuro. Você fala, caralho, que foda esse desenho. Eu me falo, é realmente bom fazer um filme disso? Tipo, não dá um filme, cara. Mas assim, é o auge da autossátira do gênero, assim. Se o filme fosse uma paródia, ele seria muito bom. Como ele não é, os diálogos tentam se levar a sério, assim, é muito ruim, velho, é muito ruim. Mas se você quer um exemplo claro de como o slasher desandou e virou qualquer bosta, assistam esse. E aí, claro, depois, nos anos 2000 até 2020, né, até hoje, assim, você tem o pós-moderno e o neo-slasher, né? E 2003 de volta, pra vocês entenderem como o slasher virou qualquer coisa, assim, você tem Fred vs Jason, dirigido por Ronnie Yu. Mas aqui, assim, a única defesa para este filme é que ele é um grande fanservice. De um lado você tem o Freddy Krueger e do outro lado você tem o Jason. E eles saem na porrada. É só pra isso que existe esse filme, cara. É só pra isso. Todo o resto é uma merda, assim, tipo, foda-se a história, foda-se o enredo. A gente só quer ver Freddy e Jason sair na mão, cara. E assim, no final isso se paga, tá ligado? No final isso se paga e eles vão tentando matar o outro e tal. Assim, o Freddy tenta usar o Jason pra ir beber, pra voltar a ter medo dele. E aí o Jason rouba as kills do Fred, o Fred fica puto, e aí ele sai na mão. E aí é genial, é lindo desse berço. Você tem em 2006, você tem Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, do Scott Glosserman, que é um falso documentário sobre como se tornar um assassino slasher, que aqui é neo-slasher total, né, metalinguístico, basicamente, né. Você tem Hexed, do Adam Green, que é uma homenagem agora aos clássicos, né? Então você tem muito disso também aqui, a nostalgia voltando, né? Em 2011, Cabin in the Woods, do Drew Goddard, metanarrativa definitiva sobre o sistema de horror. Caralho, porra, roubei esse só, tá? Daí o resto a gente vai indo embora, né? O Segredo da Cabana. 5 amigos vão passar a férias numa cabana desmontante, descobrem onde era antigo no porão, começa a ler, todos eles acreditam ser cercado, natural, mas é muito ler que há muito mais escondido. Terrir, é um terrir. Mas assim, é bem anos 2000, né? Olha essa estética de anos 2000, cara. Você é o próximo, a Lingard de 2011 também. Você é o próximo, é sanguinário com ar claustrofóbico e viradas impressionantes. Em 2015 tem outro metalinguístico, que é Terror nos Bastidores, do Todd Schulson. É bem angelopânico, marcado por acenos e referências aos clássicos. É bem metalinguístico, cheio de humor, momentos sangrentos e até cenas emocionais entre mata e amante. Esse aqui é tipo, eu tô gravando um filme de terror, e aí nos bastidores começam a acontecer paradas sinistras. Um Pânico 2 ou 3 é assim? Eu acho que é o 3 que é assim, né? Pânico 3 é assim, é o Pânico 3. De 2 é que a menina vai pra faculdade, né? Pânico 3 é assim, eles estão fazendo um filme, e aí no bastidor do filme começa a aparecer uma parada sinistra, né? E aqui é metalinguístico, então. 2016, Hersh, A Morte Ouro, do Mike Flanagan, porque o vilão aqui é mascarado também, né? A premissa pode parecer batida de primeira, com uma evasão domiciliar por um assassino mascarado, né? Tipo, é o terror doméstico, né? A sua casa não é segura. O diferencial é que a vítima, uma escritora chamada Mary, vivida pela Kate Siegel, é surda. Esse aqui eu tô muito afim de ver, cara. Muito afim de ver. O maníaco então bota todo o seu sadismo ao se aproveitar disso para perturbar sua presa. E a escritora usa de todos os utensílios adaptados à sua casa para se defender do assassino. Esse aqui eu fiquei muito afim de ver, porque, tipo, ela não escuta o assassino. Então, tipo, ela tem que se virar sem a audição, né? Que ela não tem, no caso. É muito afim. É interessante, né? É uma subversão do gênero ali, né? Pá, então, apesar de que muitos assassinos são silenciosos, né? No slasher, né? O Jason não fala nada, o Michael Myers não fala nada, né? Mas aqui a mina não escuta nem ele chegando, né? Outra continuação aqui, mas eu coloquei essa aqui porque é mais um reboot do David Gordon Green, que é o Halloween de 2018. Assim, o Halloween, cara, virou uma salada, assim. Aí, em 2018, decidiram rebootar, né? E aí traz o retorno clássico com um olhar feminista e trauma geracional. Aqui eles tentam explicar a origem do Michael Myers.
E eu acho que talvez eu não vi, tá? Mas talvez se perca um pouco da Pira, né? Porque a Pira é justamente um Michael Myers na inspiração. Ele é o mal encarnado, né? Ele matou a irmã e boa, né? E virou traumatizado e ninguém consegue encarar, né? Eu passei anos tentando entender ele e outros anos tentando fazer ele ficar trancado, né? Enfim. Esse aqui porque é um reboot, né? E ajuda a entender um pouco dessa Pira aí, final dos anos 2010, começo dos anos 2020, de onde estava indo o terror de slasher, né? 2018 tem Parque do Inferno, do Gregory Plotkin. É um filme que segura um mistério intrigante bastante, personagens divertidos e levemente odiáveis e boas cenas de morte, né? Em 2018 também tem Faca no Coração, do Ian Gonzalez. O Diallo contra o Slasher ou o Slasher contra o Diallo? É um longa altamente estiloso e dinâmico, mas sem abrir mãos estranhices, principalmente da brutalidade. É um filme giallo, assim, com pitadas de slasher. Aqui deu um brasileiro, tá? 2012, ele tá fora de ordem, né? Ou ele é 2022, será? Skull, a Máscara de Ayangá. É 2020. Não é nem 2012, nem 2022. 2020. Acompanha a história da detetive que investiga a antiga Máscara de Ayangá, um vassalo de um deus pré-colombiano que está encarnado e busca vingança na metrópole de São Paulo. Um filme bem assumido, Skull pega leve na narrativa, mas entrega tudo nas cenas de matança. Considerando que os efeitos visuais de altíssima qualidade e a especialidade com que firma, aqui eles não decepcionam. Com muitas tripas e nojeiras de revirar o estômago. 2020. E agora sim, 2022, né? Pra continuar o título, o Slasher virou, você tem o Pânico 5 e o Pânico 6, né? O 5 dirigido pelo Kevin Williamson, que é o roteirista do primeiro, e o 6 pela dupla de diretores Tyler Gillett e Matt Bettini Open. E aqui é isso, é tipo, é o Pânico sendo Pânico. Metalinguagem, porta bem sozinha. Metalinguagem, e aqui, cara, é muito bom, porque o Pânico volta a subverter o gênero, de novo. Porque aqui é sobre legado e sobre como os filmes estão cientes, como um público está ciente de que os gêneros existem e já foram subvertidos, tá ligado? É tipo assim, lá nos anos 70, 80 se criou o slasher. E aí, pô, saturou com os clichês. E aí nos anos 90 subverteram o clichê. E aí o clichê virou subverter o clichê. E aí, tipo, porra, tudo é metalinguagem, tudo é tipo, entendeu? Reapropriação da violência também. E aí embarca também na onda de representatividade, tem muito legal também. E aí você tem o slasher contemporâneo, que aqui eu não vi nada. Então vou passar por cima porque eu realmente não vi nada daqui. Você tem em 2020, você tem Freak. Então esse aqui eu quero muito ver também, que é a troca de corpos entre o serial killer e adolescente, que é um body horror mais comédia, né? Body horror é tipo essa parada de horror corporal, né? Tipo, vísceras, entranhas, de... Body horror é a substância, por exemplo. A substância é body horror, né? Tipo, esteticamente grotesco, assim, né? Esse aqui não é a Deliart, na filha do Homem-Formiga, né? É, não é? Ah, sim, esse aqui eu quero muito ver também. Pretty, né? Fear Spirit Trilogy. Fear Spirit Trilogy, vamos ver aqui. É uma série americana de filmes de horror, blá blá blá. Você tem o primeiro, parte... Ah, tá! Esse aqui é da Netflix, não é? E é o que vai voltando pra trás do passado, né? 94, 78 e 66, não é? É da Netflix, pá, pode ver. A galera falou malzão desse filme aqui, desculpa, mas não vi, não posso comentar, né? Ah, Prom Queen, esse aqui que tem a mina da Stranger Things, né? Série 5. Ah, o Fear e Sip Trilogy, releitura queer e histórica do slasher como ciclo social. Parece interessante, né? Em 2022 tem X-Empor, né? Slasher com um estudo de personagem de desejo reprimido. Tem uma leitura feminista, se pá, nesse aqui também, né? Ninguém que fala. E nos três tem Total Killer. Qual é aquele do palhaço também, né? Qual que é aquele do palhaço lá? Slasher de palha. Terrifier, né? Faltou aqui o Terrifier também, né? Mas enfim, é de 2016, né? Ele entraria, tipo, aqui, assim, né? Total Killer, né? Matt Slasher temporal e homenagem e ironia. Pode crer. 16 facadas, pode crer. Ah, pode crer. Esse também tem um vilão mascarado, né? E tal, assim, mata a galera. Ah, pode crer. E aqui também não vi, né? Mas são filmes esquecidos e redescobertos. Que depois eles ganharam uma aura cult, assim, né? Em 72 tem Let's Carry Jessica to Death, do John D. Hancock. Um terror psicológico, atmosfera onírica antes do Spray, redescoberto por críticos na década de 2010. Você tem em 73 Messiah of Evil, da Gloria Katz e William Wiki, que é um horror dependente, sombrio e estilizado, voltou à tona os cult que redescobriram o filme. Eyes of a Stranger, do Ken Winonhorn. Esquecida após o lançamento, mas elogiada recentemente por sua atenção e performance. E você tem em 76 Alice Sweet Alice, do Awkward Soul. Ignorada na época, hoje é considerado um clássico cult pelo uso da religião e violência. Enfim, esses são os filmes de slasher que eu separei pra vocês aí. 7.000 horas de vídeo aí, mas é uma linha do tempo quase que completa. O que ficou faltando? O que tá de spoiler?
Enfim, se você gostou, desse like aí, né? E comenta qual a sua favorita. Você concorda com o que eu falei, discorda com o que eu falei. E comenta aí o que ficou faltando da lista e tal, o que você mais gosta, enfim, né? Como puto trabalho pra pesquisar essa merda aqui, né? Enfim, mas é isso. Tô comentando as preferências ao longo do vídeo, assim. E tentei mostrar como é que esse tipo de gênero evoluiu, assim. É interessante notar, porque, assim, o horror, o terror, esse tempo foi considerado um gênero meio B, assim, sabe? Meio que não era muito levado a sério, assim, pelos próprios produtores, né? E pelo grande público em geral, assim. Mas sempre despertou paixões, assim, dos fãs, né? Quem gostava sempre gostava muito, assim, né? Sempre gostou muito, né? Quem gosta. E justamente por ser relegado ao segundo escalão do cinema, assim, ele sempre possibilita que os realizadores eles toquem em temas que o cinema mainstream, né? O cinema de primeiro escalão, ele não quer ou não pode tocar, né, por uma série de questões, assim. Então ele dá mais liberdade criativa para os realizadores, né, muito na questão visual, mas e narrativa, mas também na questão temática, assim. Então tem muita crítica, muito debate inserido subliminarmente nesses filmes, assim, né? Pô, você tem muito ponto de vista feminista debatendo o próprio cinema. Você tem um olhar queer em vários desses filmes. Muitos desses filmes também revelam, né? Deixa muito escancarado, assim, como posso dizer, assim, a contradição no modo de vida estadunidense, assim, enfim. E é por isso que é um gênero interessantíssimo, assim, né, o terror. E os slashers, eles têm muito isso, né, tipo, eles nascem lá com uma moral. Apesar do John Carpenter e da Deborah Hill fazerem um bom trabalho, assim, ele também já nasce carregado com esse zeitgeist dos Estados Unidos daquele período, sabe? Moralismo, assim, sexual muito forte, né? Uma resposta ao movimento hippie, do amor livre dos anos 60, né? Ao mesmo tempo, essa perda da aura do subúrbio, né? Como um lugar quase que divino, né? Onírico, assim. Onírico não, mas quase que sagrado, né? Dentro dos Estados Unidos, assim, né? Enfim, e aí o Slasher vai debater muitas coisas, assim, né? O papel da mulher dentro dessas narrativas, né? Tem aí a própria Carol Clover, né? O Man, Woman em Chainsaw, né? Homens, mulheres em motosserras elétricas, né? Carol G. Clover, né? Ela vai analisar a estrutura desses filmes, né? E vai entender como o male gaze, né? O olhar masculino cria um papel de gênero dentro disso, como isso repercute, né? Você tem a Barbara Creed também trabalhando no monstruoso feminino, The Monstrous Feminine, né? Como as mulheres são retratadas nesse filme também, né? Enfim, aí vai ter muita pesquisa sobre leitura queer dentro desses filmes, muito, tipo, classe dentro desses filmes, assim, enfim, tem muita leitura possível pra se fazer, assim. Então, por isso que esse gênero e o terror e o slasher, eles são muito legais, assim. Pelo Chuck, né? Você tem uma leitura queer grandíssima lá, porque o cara que criou o Chuck, escreveu pro mesmo Chuck, ele era abertamente homossexual naquela época, assim, ele já era botar no foda, assim, tá ligado? O cara que ia contra o preconceito de Hollywood, da sociedade ocidental no geral, assim, né? Ele dá a cara a tapa e ele bota muito subtexto, né, dentro do coisa dele. E aí, quando ele consegue um controle criativo da franquia, ele bota isso mais escancarado ainda, né? Ele brinca com papel de gênero, primeiro da mulher ali, né, da noiva do Chuck, depois ele traz o filho do Chuck como queer, né, como gênero neutro. Porra, é fenomenal, cara. Enfim, muita literatura e acho que é isso que eu queria compartilhar, assim, por isso eu fiz o Linha do Tempo, pra vocês entenderem a time e como que chega hoje, assim, né, e vamos ver, né, porque como tudo que Hollywood põe as mãos, né, esse bagulho tá longe de acabar, assim, né, ele vai continuar produzindo produtos por muitos tempos, assim, né, então vamos ver o que vai sair disso, né, beleza? Obrigado e até a próxima.